Olá, sejam bem-vindos. Aqui é mais um episódio do CoachCast e eu tenho o prazer de receber um colega de Café das 10. Café das 10 eu já expliquei aqui no episódio número 100, inclusive tinham outros colegas do que é o Café das 10, né? Essa reunião de consultores, um pessoal muito bacana que se reúne todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã para discutir, para conversar, para trocar ideias, para aprender, para ensinar. E hoje o Eduardo Rariz está aqui diretamente lá do sul do Brasil, lá da querida Curitiba, uma cidade fantástica. Eduardo, muito obrigado por você estar aqui hoje, ter aceitado o meu convite, é um prazer para mim. E conta para a gente aí, quem é o Eduardo? Oi, Sérgio, bom dia a todos. Muito grato, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com seus ouvintes. Acho que a gente tem essa oportunidade de estar compartilhando um pouco das nossas experiências e principalmente preocupações frente a esse cenário, né, esse universo que costumam se chamar de esse mundo em constante mudança e alteração, e a importância da gente estar buscando a nossa área de conforto, que é aprendizagem, que é felicidade, que é vida, não é? Muito bom, então. E eu quero que você fale para a gente um pouquinho da sua história. Como você chegou aqui hoje, né? Quem que é o Eduardo? Como é que ele começou e como ele se tornou consultor? Cara, olha, isso foi uma escolha. Eu era um funcionário, um colaborador de multinacional, lá nos anos 80 do século passado, então faz um tempão. Estava atuando já por 14 anos nessa empresa, e dentro da área de gestão humana, hoje, né, ou recursos humanos, e passei por todos os nichos dessa área, todas as atividades dessa área. Quando cheguei na área de treinamento, eu simplesmente me apaixonei. Me apaixonei porque essa coisa de lidar com gente, com as expectativas das pessoas, falar de desenvolvimento humano, de crescimento humano, cara, isso me encantou. Eu havia concluído a minha primeira formação, que foi em psicologia, e aí tinha tudo a ver, né? E nesse momento, em contato com consultorias externas, eu pude conhecer um pouquinho desse cenário todo, saber como isso funcionava. Na época, né, até os anos 80, nós vivíamos na área de recursos humanos, aquela área com pompa e circunstância, né, como a gente pode dizer. Por quê? Existia no Brasil, até os anos 90, uma lei chamada 8267. E essa lei, objetivamente, significava o seguinte: ela incentivava em 110% de retorno, ou seja, de abatimento no imposto de renda da empresa, todo o investimento realizado em capacitação. E envolvia desde estruturas para treinamento, para capacitação, então as salas, o que você necessitasse, as viagens de capacitação, o treinamento, a contratação. Essa lei, que, né, esteve em vigor durante muito tempo, ela fez com que os profissionais de recursos humanos daquela época fossem pessoas extremamente bem capacitadas. E vivia-se um mundo glamuroso, né? Graças ao Fernando Collor, ao governo Fernando Collor, ele acabou com essa lei. E aí o que nós assistimos foi que as organizações, a maioria delas, entendeu que a área de recursos humanos passou a ser, de fato, uma área de custo, uma despesa. Então, a primeira ação foi jogar no mercado esses profissionais, porque eles custavam muito, e aí agora custavam de verdade, e aí substituir, né, por pessoas muito menos capacitadas, por aprendizes. O fato é que a gente vive, então, né, de lá para cá, uma geração de pessoas, de profissionais que muitas vezes não têm a capacitação adequada para compreender esse ambiente organizacional, como a gente falava há pouco, né, antes aqui do início da gravação, o mundo organizacional, um dos tipos de grupo em que as pessoas estão inseridas. Um dos grupos. E é nesse ambiente que é extremamente importante, porque é onde as pessoas se dedicam 8, 9 ou 10 horas ou mais por dia,
é onde elas têm a oportunidade de ver naquilo uma oficina de desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades, de troca, né, afetiva, emocional, de construções extremamente importantes. Então, é um ambiente muito, muito importante. E aí você precisa, obviamente, de profissionais que compreendam as nuances desse ambiente. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que é intangível na organização, a cultura, os valores reais, aquilo que dá a força motriz para dizer se uma organização consegue, de fato, engajar as pessoas, né, ou não. Ou ela muitas vezes tem um tom que é o de volatilidade, né, no capital humano. Então, tem muitos negócios que querem que as pessoas entrem, contribuam e saiam, para que venha o próximo. E esse modelo, por exemplo, provoca traumas, provoca dores. Então, o cenário que a gente vive hoje no ambiente organizacional, no ambiente de aprendizagem humana, ele é extremamente desafiador para nós da área de educação de adultos e que atuamos nesse cenário, né? Olha só que interessante essas questões que você trouxe aqui, porque justamente hoje nós temos aí 2 ou 3 gerações trabalhando juntas, né? Então, são gerações de adultos que pensam diferente, que viveram coisas diferentes, e nós temos as mudanças também, as mudanças inerentes, por exemplo, ao RH, ao departamento pessoal, ao comportamento, ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento dos líderes. Quais são, na sua ótica, Eduardo, as grandes características hoje do profissional do presente, não vou nem dizer do futuro, né? O que os profissionais precisam hoje, né? Principalmente os que estão em cargos de liderança. Bom, é bem interessante você perguntar isso. Isso foi, inclusive, tema da última matéria que eu coloquei no blog, lá no site, essa semana, e falando um pouco desses desafios, né, que nós aqui, de um lado, enquanto profissionais, educadores, temos, mas que, principalmente, os gestores de gestão humana, de recursos humanos, eles têm pela frente. Então, acho que a primeira coisa é, de fato, precisam ser humanos. E aí existe uma entrada muito forte da tecnologia nessas áreas, que estão fazendo com que os algoritmos ocupem espaços, né, tarefas, atividades que eram 100% desenvolvidas pelas pessoas. E, olha, não há nenhum problema nisso, ao contrário, eu sou um fã de tecnologia, adoro tecnologia, e é extremamente importante que já tenha chegado, sim, nessa área, né? Mas esse espaço criado, então, pela tecnologia, isso precisa ser bem utilizado pelo profissional para que ele invista em ampliar o seu olhar para justamente essas coisas sutis, a cultura, o comportamento, as diretrizes, o olhar no futuro. Então, esse profissional ele precisa ter essa sensibilidade, essa habilidade também de enxergar toda essa imaterialidade que está presente no ambiente organizacional. Isso que não está, que está muito além do procedimento, que está muito além do código de ética da empresa. Precisa vivenciar, precisa ter a habilidade de conhecer o próprio negócio. É incrível, Sérgio, é muito comum encontrar profissionais da área de recursos humanos que desconhecem o próprio negócio. É como se não tivesse um olhar para além dos muros do próprio departamento. Então, não conhece qual que é a cadeia de fornecimento, o próprio cliente, as demandas desse cliente. Então, fica muito olhando para o próprio umbigo, fazendo uma gestão muito individualizada e que, obviamente, nesse formato não vai atender às demandas, às necessidades dos seus clientes, que cada vez mais hoje estão muito além, né, daquele que está definido lá no programa comercial da empresa. A área de gestão humana hoje, entendendo essa capilaridade que todo negócio tem, né, porque toda empresa hoje tem um papel social importantíssimo, importantíssimo.
Se você pega, tem um cliente, por exemplo, em Sobral, lá no Ceará. Sobral é uma cidade deve ter ao redor de 165 mil habitantes. Aí você tem uma empresa de calçados lá que só ela emprega mais de 16 mil pessoas. Então, você imagina o que significa para um lugar como esse, e uma cidade muito interessante de conhecer, com características muito únicas ali no estado do Ceará. Então, agora imagina, uma empresa com esse poder de influência. Ela influencia o profissional, mas ela influencia a cidade, o comportamento desse cidadão lá na cidade, lá no dia a dia dele, lá no grupo. Então, se o profissional de recursos humanos, de gestão humana, ele não tiver um olhar para entender a cultura onde a sua empresa está localizada, a abrangência disso, os hábitos, a cultura, e essa empresa, por exemplo, ela originalmente está sediada no sul do país, mas montou uma filial lá em Sobral. Então, o profissional precisa ter um olhar para compreender as diferenças culturais, até para que ele também transite muito bem entre o contato com o fornecedor, com o pequeno fornecedor, com o operador, com o diretor, com o patrocinador externo. Então, precisa desenvolver uma estrutura, uma musculatura emocional e um discurso que seja correto para cada um desses níveis e para cada uma dessas personagens. Então, isso implica numa riqueza que eu entendo que é única, inclusive, porque nenhuma outra área vai percorrer essa escala de A a Z como é necessário que o profissional de recursos humanos percorra. E aí que a gente encontra, né, dificuldades, porque muita gente despreparada, infelizmente, nesse mercado. Então, pessoal, vamos nos preparar, né? Porque os desafios são grandes, os desafios culturais, e muito se fala em RHs estratégicos, de fato. Fala um pouquinho mais para a gente. O que você falou até agora tem tudo a ver com esse RH estratégico, né? O papel do RH como é um grande papel, o papel do RH, na verdade, né? Porque ele tem esse papel mais estratégico do que simplesmente gerir pessoas, né? Vai além disso, porque você falou coisas interessantíssimas aí, que é o conhecimento do negócio, de toda a cadeia do negócio, o conhecimento do produto, do concorrente, do cliente. Muito interessante isso. É isso mesmo, Sérgio. Eu tenho assim, um carinho extremamente grande com essa área, porque vim dessa área, então conheço assim as nuances, né, do que acontece nesse mercado, nesse segmento, nesse departamento, e também depois na consultoria, nesses 28 anos, tive a oportunidade de conhecer profissionais, segmentos diferentes, e continuar, então, percorrendo, né, os bastidores desse departamento. Quando eu entendo um RH estratégico é aquele que hoje ele fala de igual para igual com o CEO, com o CFO, com a alta direção da empresa. E de igual para igual significa compreender o papel dele, que é o de enxergar uma determinada ação a ser feita, né, desenvolvida por alguém da direção ou da gestão, e esse profissional ser capaz de falar, espera aí, essa ação ela vai gerar esse impacto hoje, amanhã e depois. Então, fazer esse escalonamento, fazer essa previsão desse impacto, então isso requer uma capacidade, requer também uma isenção muito grande. Porque RH estratégico não é fazer o que a alta direção manda. Você é estratégico, você está atendendo, e o seu papel é de fazer as coisas funcionarem. Então, vai lá e faz o que eu mando. Então, precisa ter uma autonomia, precisa ter uma isenção para enxergar isso, que vai além do aspecto somente comercial, do aspecto financeiro. Muitas vezes a ação a ser tomada ela vai causar um impacto comercial fantástico, mas o bom gestor humano ele fala assim, peraí, mas isso daqui tem um desalinhamento com a nossa cultura. Isso daqui vai gerar uma consequência inadequada
para uma cadeia de fornecimento, ou até para o cliente, ou até para um outro segmento no mercado. Então, precisa ter esse olhar para ser aquele fiel da balança, a fazer recomendações que possam ser pesadas naturalmente pela direção e de forma a ajustar isso, a criar a coerência, a sustentabilidade, qualquer que seja o termo que você queira utilizar, mas é aquilo que vai permitir que a empresa permaneça contributiva, ativa e dentro do mercado, né? Eu acho que o estratégico começa por aí, Sérgio. Que bacana. E falando agora assim no desenvolvimento da carreira das pessoas que estão ali, independente da posição que as pessoas ocupem, como o RH pode não interferir nisso, mas dar um direcionamento, como ele pode deixar as pessoas à vontade para também trabalharem naquilo que gostam, para ter mais prazer, né? Ter propósito. Sem sombra de dúvida. E a primeira coisa eu acho que é alinhamento. Pode parecer chover no molhado, mas continua sendo imprescindível a organização cuidar de uma forma séria de qual é o seu propósito, quais são os valores que ela defende. E não pode ter alguma coisa que está escrita, bonita na parede, e só para auditor ou para o workplace, né? Enxergar lá no período de auditoria. Não pode ser isso, tem que ser alguma coisa real. Isso já é uma coisa que eu vejo sendo praticada por uma menor parte das organizações, uma menor parte. Levar com essa seriedade como precisa ser feito. Bom, tendo esse alinhamento, você naturalmente vai trazer para você pessoas que se afinizam com isso. Né? Se afinizam, elas se alinham com isso. Isso significa que vai fazer sentido para esse colaborador levantar na segunda-feira de manhã e envidar esforços na solução dos problemas que a organização vai apresentar. Esse é o primeiro ponto. Né? A partir disso, conhecer as necessidades do grupo, conhecer as necessidades, as expectativas, o que é desenvolvimento para cada um, o que é esperado, o que cada um espera em termos de crescimento financeiro, organizacional. Então, o profissional, a área, precisa ter esse olhar pesquisador, vasculhador, precisa ter esse contato próximo. Né? Quando eu falo isso, pesquisador, isso não pode se ater simplesmente a formulários de pesquisa, de forma alguma. Então, é necessário que o profissional, independente do tamanho que a organização tenha, da quantidade de colaboradores, é fundamental que a área de gestão humana, que os profissionais dessa área tenham proximidade com a galera, com a população. Precisa ter proximidade, precisa conhecer, precisa ter olho no olho, né? Precisa ter conversado com a pessoa para saber, para conhecer isso. E, a partir disso, obviamente, identificar no leque, na cesta de opções, e que hoje, felizmente, é muito ampla. Eu acho que o problema, se o profissional vai ter pela frente, é da quantidade, de ser mais seletivo, não é da falta de opções, é o contrário. Montar uma cesta atrativa para todos esses perfis e de forma que eles, obviamente, sintam que vale a pena o investimento de vida, porque esse é o investimento que principalmente os milênios, essa geração, tem clareza. Eu estou investindo na minha vida lá. E a minha vida eu valorizo, isso custa muito. Então, está valendo a pena? Essa que é a questão. Então, você precisa, a partir disso, desenvolver quase que um conjunto de soluções que atendam essas necessidades de desenvolvimento. Para alguns é conhecimento, para outros é carreira, promoção, para outros é salário. Né? Ou seja, essas coisas estão atreladas a esse alinhamento. Primeiro o alinhamento, primeiro o propósito, e depois essas coisas que estão em correlato. E aí sim, se permitir a inclusão verdadeira, a diversidade. Você acredita, Sérgio, que eu encontro profissionais de gestão humana fantásticos, mas que vêm de outras áreas? Eles não são originalmente formados, oriundos da área de gestão humana, não são psicólogos, inclusive. Os melhores gestores da área de recursos humanos é um cara de marketing, por exemplo, a formação inicial dele é de marketing.
teve uma visão, pôde usar o expertise dele, o olhar diferenciado para fazer a gestão, né, de algo que ele se apaixonou e nunca mais saiu. Né? Então, você encontra pessoas, um outro veio da área financeira, um cara fantástico, um olhar maravilhoso, a partir de um princípio lógico, de uma pegada lógica, mas um comportamento humanizado, extremado, com toda a visão estratégica, indo muito além dos muros. Desenvolveu trabalhos maravilhosos dentro da área de gestão humana, assessorando pessoas e a organização. Fantástico. Quer dizer, então, estar aberto a isso e promover esse mix do bem dentro das organizações. Porque se eu tenho alguém na área de desenvolvimento, lá de tecnologia, e esse cara ele tem um talento, ele gosta e ele quer vir para a área de recursos humanos, por que não está aberto a isso? Porque aquele cara que é da produção, mas ele adora laboratório, e tal, por que ele não pode estar lá? Por que ainda continua se identificando e buscando a formação acadêmica como único critério, única régua para a aprovação de uma transferência, de uma mudança, de uma promoção, enquanto que o ser humano é extremamente mais rico, mais complexo e muito mais contributivo do que se possa imaginar. Uau, você deu um show agora aqui, Eduardo. Muito legal essas colocações que você fez, né? Justamente para nos abrir os olhos, né? Daquilo que de fato é o crescimento do ser humano, né? Dentro de uma organização. Olha que bacana o que você trouxe, hein? E olhando agora pelo lado do outro lado, o lado da carreira das pessoas, né? Por exemplo, você planejou toda a sua carreira desde o início ou não? Ou as coisas foram orgânicas? Cara, eu não planejei, não. Não foi planejado. A minha escolha foi: eu quero ir para o mundo da consultoria, do fazer treinamento de gente. E ali as coisas foram mais ou menos acontecendo. Aquele bichinho que pica e que você fala: nossa, e agora aquilo entrou, aquilo penetrou, e eu falei: eu me achei nesse mundo, lidar com gente, com desenvolvimento, com as metodologias. E aí fiz uma segunda formação para aprimorar também isso, né? Aliás, hoje estou fazendo uma outra pós em psicologia transpessoal, justamente para ver esse avanço que tem nesse cenário humano, o que mais, além daquela psicologia lá de 100 anos atrás, né? O que mais o que está vindo por aí, qual é essa forma de tratar as pessoas. Então, as coisas foram mais ou menos acontecendo, a gente teve que inserir todas as ferramentas tecnológicas, tem alguns dissabores no meio disso tudo também, né, obviamente, porque a forma de aprender ela é muito distinta. Então, daqueles modelos expositivos em que o chamado aprendiz ficava totalmente passivo e só um detinha o saber, para um modelo que eu considero extremamente melhor e positivo, de absoluta interação, onde cada um se responsabiliza e ele vai buscar a área de conhecimento, ele vai agregando essas áreas de conhecimento, e ele vai produzindo esse saber. Né? Agora, com tudo isso, eu considero que a figura de seja você quer chamar de mentor, de professor, de especialista, não importa qual a nomenclatura, mas você ter alguém mais experiente que se dispõe a compartilhar com você a experiência, não dar um caminho, e que você tenha isso como uma trilha inicial para falar: deixa eu ver, eu não preciso reinventar a roda, eu vou pegar daqui, aí sim, em algum momento eu vou fazer a minha própria estrada, a minha própria jornada. Eu acho que isso continua sendo valoroso. Por isso, a figura do mestre, a figura do professor, eu continuo enaltecendo muito. Eu acho que nós precisamos, né, essa figura ela é extremamente importante para ser esse fio condutor do processo de aprendizagem. Sem isso, vamos fazer a nossa aprendizagem sozinhos? Vamos. Legal. Mas aí eu vou levar um tempão para descobrir que tinha um outro caminho, que tinha uma outra forma, que tinha um outro jeito, que tinha uma outra maneira, e isso é desperdício.
e às vezes custa muito dinheiro, e às vezes dói bastante, às vezes frustra muito. Então, eu acho que a figura do educador, cara, ela mais do que nunca precisa ser exaltada, respeitada, precisa ser valorizada nas organizações. As áreas de recursos humanos, né, os gestores humanos, eles precisam não só identificar potenciais ou pessoas que internamente possam cumprir esse papel e prepará-los para isso, né? Não é porque você sabe, você é um expertise numa determinada habilidade, você vai ser capaz de ensinar. Eu acho que, inclusive, esse tem sido um erro cometido ao longo das décadas, aqui no Brasil, principalmente. Ah, nossa, aquele fulano é fantástico, ele lida com o software tal. Pronto. Só porque ele conhece, você põe ele para ensinar. Ele conhecer uma coisa, ser capaz de ensinar, implica em habilidades específicas para isso. Habilidades muito próprias para isso. Ensinar é algo muito especial, né? Mas compete à área de gestão humana preparar esses talentos internos para que isso possa acontecer e fazer, né? E aí, no meu caso, eu acho que essa busca, eu tive excelentes mestres, pessoas maravilhosas, que eu tive muita sorte de poder contar, orientadores da minha jornada, da minha carreira, né? E continuo encontrando pessoas fantásticas que a gente pode compartilhar e continuar aprendendo. Olha só que bacana, o Eduardo nos deu uma aula aqui de como podemos, digamos assim, caminhar na nossa trajetória profissional. Foi muito legal, Eduardo, bem joia mesmo, essas dicas preciosas que você deu. Ou seja, vamos buscar formas diversas, né, de aprender, vamos ter mentores, vamos ter professores, mestres que nos facilitem a vida, né? Esses facilitadores do caminho, e para isso a gente tem que realmente buscar, né? Se a gente não buscar, não adianta, né? Só ficar no nosso casulo, a gente não chega em lugar nenhum. Sem dúvida, é isso daí. Esses são os desafios que o momento, né, impõe, e que é isso mesmo, é maravilhoso. Hoje são esses desafios, amanhã nós teremos outros, e é fantástico porque a gente vive um mundo de maior liberdade, de maior possibilidade também, de busca de uma área de mais conforto, que hoje, eu acho que antes de qualquer outro momento, hoje a gente busca, de fato, a discussão de assuntos muito complexos, muito delicados, achar espaço para essa convivência mais harmoniosa, mais fraterna, mais respeitosa de todas as diferenças, né? Hoje, temas muito sensíveis são colocados em pauta, são trazidos, e isso só vai resultar em uma coisa: a melhoria na qualidade de vida de toda a sociedade. Porque há 40 anos atrás, Sérgio, quando 35, né, e lá em 84 foi quando eu tive a minha primeira certificação para ministrar um curso de formação de gerentes. E eu nunca esqueci quando eu entrava numa sala, né, de gestores ou formando gestores, todo mundo fumando dentro da sala. Quando chegava o final do dia, é como se eu precisasse de um farol de neblina para enxergar o último participante no final da sala. Por quê? Porque se convencionou que valia. Eu não tinha que me preocupar com o cara que estava do meu lado, nem ali na frente. Eu podia jogar minha fumaça em cima do outro e que se dane o outro. E era assim. Não tinha problema. O papo entre a galera masculina, os homens ali, tirando sarro, né, de homoafetivo, ou falando das mulheres com aquela pegadinha pejorativa, horrorosa, machista, sexista. Esse era o papo comum. Cara, saudade nenhuma dessa época, nenhuma. Que tempos horrorosos nós vivemos, cara. Hoje isso é feio. Hoje é feio. Hoje você vai ser punido por isso. E que felicidade de ser assim. Porque a gente está melhor do que nós estávamos há 40 anos atrás. A gente consegue, né, mesmo que seja com a boca amordaçada ou as mãos amarradas, mas você fala, não pode, isso não pode mais. Então, eu acho que caminhamos, embora muitas vezes, quando a gente chega só pontualmente, não pareça,
mas eu acho que a gente caminha, de fato, para um mundo melhor. Um mundo mais inclusivo, um mundo onde as pessoas se respeitem verdadeiramente, sem hipocrisia, onde o outro abre a boca e fala uma coisa, e eu não vou falar, isso é um absurdo. Não, eu vou entender que aquela é uma escolha dele, que ele tem todo o direito dessa escolha. Por isso, o gestor hoje de recursos humanos, o funcionário, chega e fala, olha, estou indo embora, quero minhas contas porque eu virei mochileiro, nômade digital. E o gestor humano, ele não vai, mas como você... não, é o respeito, é aquele ser que está fazendo o caminho dele, está escolhendo o caminho dele. E o papel dele é falar, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Tem que ser essa a pegada. Muito bom. Entendeu? Muito bom, Eduardo. Olha, que bacana, viu? Muito obrigado. E como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, que você eventualmente produz algum conteúdo, né? Perfeito, olha, tem o nosso site, eduardoharis.com, lá tem todas as matérias, os blogs, mas tem também o YouTube, Eduardo Haris, aí tem o site da Destro, né, que é a empresa de consultoria de mudança de cultura, do qual eu sou sócio e fundador. Enfim, a gente está presente nas mídias, nas redes, é tranquilo de me encontrar, né? E vai ser um prazer, qualquer colega, ouvinte que estiver me assistindo a gente nesse momento, falar, conversar, trocar figurinhas e, quem sabe, poder ajudar nesse processo, nessa jornada. Que maravilha! Então, hoje nós conversamos com Eduardo Haris e foi um super prazer. Volte mais vezes aqui no podcast, Eduardo. Cara, eu que agradeço demais, agradeço seus ouvintes aí a paciência de estar ouvindo, né? E muito grato mesmo pela oportunidade. Sucesso para você, Sérgio. Obrigado a todos. Para todos nós. Obrigado.